Eu vou começar aqui dando boas-vindas a vocês dois que vão participar hoje dessa nossa conversa. E eu vou pedir para o Paulo André, ordem de idade, né, para se apresentar. Muito bem. Bem, meu nome é Paulo André de Andrade, vocês devem estar vendo aí. E eu sou de Pernambuco. Eu sou, aliás, da cidade que já chegou a ser a cidade mais importante do país, que é Garanhuns, que é a cidade do ex-presidente, como é que é? Cativo, né? Devia ser cativo, mas não é mais, não. E ele não nasceu, na realidade, na cidade ele não nasceu na cidade, mas num distrito de Garanhuns. Mas, então eu sou de lá. Estudei o tempo todo lá no Nordeste, um bocado de tempo no Nordeste. Depois eu vim para São Paulo, estudei lá em São José dos Campos, fiz engenharia eletrônica. E depois trabalhei por quase 25 anos na IBM. Antes de trabalhar na IBM, eu trabalhei numa empresa, fui sócio de uma empresa de instrumentação e controle. Depois eu fui para a IBM, trabalhamos junto com a Miriam na IBM, saímos praticamente na mesma época, né, Miriam? Uhum. E moramos na Alemanha juntos, quer dizer, não juntos eu com a Miriam, mas no mesmo, na mesma época. Hein? Na mesma Na época mesma época. e para o mesmo projeto, no mesmo projeto. Né? Exatamente. E depois disso, eu saí da IBM em 95, criei minha empresa, trabalhei uns 2 anos com outras pessoas, fui sócio de outra empresa, depois desisti. E aí a IBM me convidou para ser gerente de um projeto em Brasília. E aí voltei para o Rio quando o projeto acabou. E estamos aqui. Agora eu fiz um mestrado em engenharia de gestão de projetos e agora estou tentando fazer um doutorado em gestão de projetos. Entendeu? Mas um doutorado na Bélgica, remoto. Entendeu? Tenho estudado e escrito artigos. Tem um artigo, demorei 1 ano para escrever e não foi aprovado, vou ter que reescrever novamente. Então, é isso aí. Os belgas são exigentes, hein? Hein? Os belgas Não, são exigentes. na realidade, não é bem exigência dele aqui. É a forma, né? Não é a forma, não. É a técnica que foi desenvolvida pelo pessoal dessa universidade que eu estou trabalhando. Ela tem algumas falhas. Foi feito um artigo, inclusive, com ela, entendeu? Mas o professor lá descobriu que ela não tem uma ciência muito boa por trás, entendeu? E aí não ia publicar mais, acho que não vai mais publicar nada relativo a ela. E eu criei uma nova maneira de fazer a mesma coisa que a técnica fazia e estou submetendo a eles, de repente, para escrever um artigo sobre essa nova maneira, que eu acho que essa maneira é muito melhor e mais fácil. Mais fácil não é, mais científica, vamos dizer assim, de usar. Né? Muito bem. Meu negócio é esse. Raíssa, agora apresente-se você, minha querida. Vou. Meu nome é Raíssa Valentim de Souza. Tenho 29 anos, até dia 20 de junho, que eu vou virar 30, né? Vou ficar 30. Balzaquiana. Balzaquiana. Sou engenheira de produção, sou formada em engenharia de produção, sou formada em gastronomia, especializada em gestão de alimentos e bebidas, especializada em confeitaria e panificação. Já trabalhei em 2 multinacionais, uma na área de petróleo, de óleo e gás, no setor marítimo, né? Na época do Foi embarcada? Não, eu trabalhava na Rolls-Royce Marine. Ok. E que agora é Kongsberg, não é mais Rolls-Royce Marine, foi vendida. E também fiz estágio em logística, mais especificamente em logística reversa, na multinacional inglesa farmacêutica GlaxoSmithKline. O meu filho trabalhou na Glax também. O filho dele trabalhou na Glax também. Aqui no Rio, e depois foi para a Inglaterra e depois foi para a China. Morou na Inglaterra e na China. Na Inglaterra ele foi diretor e na China também foi diretor lá da Glaxo. Poxa, que legal. Eu gostei muito. Na verdade, eu poderia estar lá até hoje, se eu quisesse, porque eu entrei como estagiária e eles têm um programa forte para os estagiários.
Eles são bem seletivos com relação aos estagiários, mas os estagiários que entram, eles querem desenvolver para se tornarem futuros líderes na empresa. Mas eu escolhi sair, não era para mim. Eu trabalhei 2 meses na Glaxo também, contra um contrato de projeto. Ah, legal. É uma empresa muito boa. Mas agora você explica onde é que você fez gastronomia. Porque você falou assim por alto. É que a minha história é tão grande. Que bom! Tão pequenininha com uma história grande. História, tá ótimo. Minha história é tão grande que eu esqueço coisas. Eu estudei na Austrália. Na verdade, eu fiz o 3º ano, eu fiz intercâmbio com 16 anos. Desde novinha já saracuteio aí pelo mundo. Deve ser. Raíssa, só uma coisa. A minha sobrinha, casada com meu sobrinho, eles 2 moraram na Austrália, lá em Perth. Eu também. E ela fez gastronomia também, fez de mestre, Masterchef, uma coisa parecida com isso, lá numa escola de gastronomia da Austrália, lá em Perth. Que legal! Caramba, você vê como o mundo é pequeno, né? É muito pequeno. E vocês não se encontraram, e vocês se encontraram por lá. Como é o nome dela? Hein? Como é o nome Rosane. dela? O nome dela é Rosane. Não, mas então, eu morei... Mas eu não me formei... Você morou lá naquela época que acabou o seu intercâmbio e depois você começou gastronomia lá, não foi? E veio acabar aqui, mas você começou lá, né? Não, foi ao contrário. Eu comecei aqui e terminei lá. Mas é porque a minha trajetória na Austrália ela é dividida em partes, então confunde um pouco, assim. Eu fiz o 3º ano lá, fiz o intercâmbio. No intercâmbio, né, eu fiz pelo Rotary Club, não sei se vocês conhecem. E eu fui intercambista do Rotary Club. E aí eu fiquei 1 ano lá na Austrália, e aí eu estudei em colégio particular, católico, tinha as minhas ações quanto estudante, me formei e tal, tive notas e tudo mais. Quando eu voltei para o Brasil, eu consegui validar o meu diploma, então eu realmente me formei lá. E aí isso foi em Austrália Ocidental, né, que chama de Western Australia. E aí eu estudei em Kalgoorlie. Eu fiquei em Kalgoorlie, uma cidade de mineração, de interior, assim, bem deprê mesmo. Fui testada no máximo ali. Imagina, eu saí de Niterói, adolescente aqui de Niterói, morar numa cidade que é só deserto. Foi terrível. Cheio de aborígenes. Que legal. Mas foi muito bom pra mim. Lá em Perth também tem muito aborígene, né? Muito, mas em Kalgoorlie tem muito mais. Porque a Kalgoorlie é 600 quilômetros interior da Austrália de Perth. Lá já quase no Outback. No Outback, praticamente. No Outback. E aí, quando eu fiquei de férias, quando eu tive férias da escola, que eu me formei em novembro, mais ou menos, aí eu consegui que os meus conselheiros lá do Rotary, os meus responsáveis por mim, me liberassem para eu morar em Perth, porque os meus amigos do intercâmbio, que assim, o Rotary Club, ele juntava todos os intercambistas, então tinha intercambistas da Dinamarca, da Bélgica, da Noruega, todos em Perth, e eu ficava excluída lá em Kalgoorlie. Então eu pedi para ficar em Perth porque eu conseguiria conviver com eles. E como a família do intercambista que morou aqui em casa era de Perth, eles me hospedaram lá. Então eu fiquei uns 4 meses em Perth, então fiquei uns 8 meses em Kalgoorlie e 4 meses em Perth. E aí quando eu voltei para o Brasil, fiz pré-vestibular, passei para a UERJ, mas não quis fazer. Fui fazer gastronomia. Quando eu fiz, aí estava fazendo gastronomia, depois de 1 ano e meio eu resolvi, não, vou trancar a gastronomia aqui, vou dar continuidade lá na Austrália. Só que aí já não foi Perth mais, foi Brisbane. Aí já foi o outro lado da Austrália. Entendeu? Eastern. Oi? Eastern Austrália. E fez exatamente engenharia de produção. Aí depois você voltou de lá e fez... Quando eu voltei, eu fiz engenharia de produção. Exatamente. E agora, me formei tem 1 ano e pouco. E agora você é uma empresária. E nós estamos querendo falar justamente sobre o empreendedorismo. Quer dizer, você, bem nova, já está com
uma empresa, uma mini empresa, que você usa seus conhecimentos de gestão e de engenharia de produção para fazer os seus quitutes aí de confeitaria especializadíssimos. E o Paulo André, que também trabalha com a parte de empreendedorismo, fazendo projetos de engenharia, gestão de engenharia. E o que eu gostaria de discutir agora com vocês dois, cada um com sua experiência nessa área, é o caminho, ou os caminhos que o Brasil vai ter que traçar agora, depois da Covid. Porque se já estava difícil arranjar emprego, hoje em dia vai ser muito mais. As empresas estão com dificuldades, as empresas grandes estão sem confiança no país. Então, o resultado é que os empregos serão cada vez em menor quantidade. E as pessoas precisam descobrir caminhos para empreender, para ter suas empresas e para sair pelo mundo. Então, nessa época que a gente está discutindo sobre os novos representantes do Brasil, do Rio de Janeiro, né? Do país inteiro, mas eu estou tentando, estou ainda me candidatando, estou fazendo a terceira etapa para postular a vereança. Nós estamos querendo assim descobrir o que fazer para esse país, tendo em vista que, por exemplo, o país que eu escolhi participar agora, ele é muito a favor da livre iniciativa, incentiva toda tipo de realização de empreendedorismo, porque a gente tem que largar um pouco o Estado, porque o Estado não gera recursos. Nós geramos recursos para o Estado. Então, nós temos que mudar essa mentalidade, mudar isso tudo. Então, estou querendo, assim, aprender com vocês dois, cada um de um jeito, cada um uma espécie de ponto da vida. O que cada um pode ensinar para mim nessa hora? Para depois, se eu conseguir ser vereadora, poder representá-los bem. Porque hoje, como diz o Zeca Pagodinho, eu nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Eu sou uma empreendedora em termos, porque eu sou profissional liberal, tenho um escritório de advocacia. Mas eu não sou uma pessoa que tenha que produzir coisas e ter lucros. Eu tenho o meu produto é outro, é um produto intelectual, e o meu lucro é outro. Quer dizer, então, eu, na realidade, sei dizer das dificuldades de uma empresa pequena, mesmo sendo uma firma de advocacia, por causa dos tributos que a gente tem que pagar, por causa de todas as regulamentações que nós temos que obedecer. Mas eu quero ver o que vocês têm a contribuir de uma forma, assim, positiva. Nós não vamos fazer um muro de lamentações, vamos pegar o muro de lamentações e dizer assim, tem que mudar tal coisa. Então, é uma conversa bem informal sobre isso. Você quer começar, Raíssa ou Paulo André? Quem quer começar a falar agora? Tanto faz. Tanto faz? Então, Paulo André, fale você. Aí, você está calado há mais tempo. O problema da gente, o problema do Brasil, né? Na verdade, a gente está, apesar de estar tratando do Rio de Janeiro, o problema do Brasil é o mesmo do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro talvez seja a melhor amostra do que é o Brasil no todo, entendeu? E o Rio de Janeiro, as pessoas do Rio de Janeiro e brasileiros em si têm essa ideia de que nós somos muito ativos, nós somos muito abertos, muito qualquer coisa, nós sabemos nos virar, tem jogo de cintura, tudo isso é muito ruim, certo? Na realidade, a gente, com toda essa criatividade, com todo esse jogo de cintura, a gente está ruim no PISA, a gente não tem um prêmio Nobel, a gente tem destaque em ciência, a gente não tem destaque em literatura, a gente não tem destaque em artes, uma coisa ou outra vez um Jorge Amado da vida, mas também não tem reconhecimento mundial, é tudo local, é tudo brasileiro.
São pessoas que sabem virar, que têm jogo de cintura. E nós vivemos numa sociedade que valoriza o improviso, que valoriza o quebra-galho, o jogo de cintura, mas não valoriza a disciplina, não valoriza o estudo, não valoriza a capacidade de se dedicar a um projeto integralmente, mas valoriza você se distrair, você viver, você aproveitar a vida, você dar um jeitinho. E este é o tipo de comportamento que não leva, na minha opinião, a lugar nenhum. O brasileiro precisa aprender com os países mais avançados, e nós do Rio precisamos aprender com os países mais avançados mais ainda, que o que conta mesmo é a capacidade de realizar, a capacidade de se dedicar, de fazer a coisa acontecer, de ter disciplina. Acho que indisciplina é um dos maiores problemas que a gente tem. A gente vê a indisciplina como ela graça, por exemplo, numa sessão do Senado ou da Câmara de Deputados. É uma vergonha uma sessão daquelas. Os deputados ficam todos em pé, tem lugar para sentar, mas ficam todos em pé, conversando entre si. Alguém falando lá na frente? Falando para ninguém, falando mais para a televisão, olhando e falando para a televisão, porque importa para eles aparecer na televisão. E todos os deputados querem aparecer juntos, se beijando, uma sessão do parlamento inglês, você como é que a coisa é. O sujeito se levanta, fala, e depois senta, a outra pessoa se levanta, fala, e depois senta, ninguém faz essa bagunça. Mas isso é típico da disciplina brasileira. Não sei se isso tem jeito. Talvez em algumas gerações vai levar para a gente entender que essa não é a maneira correta de se portar. Não existe futuro com esse tipo de comportamento. O comportamento tem que ser disciplinado. As pessoas têm que aprender a falar na hora certa, parar de falar na hora certa. Tem que saber que para fazer alguma coisa importante tem que se dedicar, tem que ter disciplina, tem que ter conhecimento, tem que estudar, tem que ralar para fazer fazer as suas coisas, o seu projeto dar certo e tudo mais. Não tem condição no Rio de Janeiro de a gente ver as pessoas se comportando do jeito que se comportam. Todo mundo é mais esperto, cada um mais esperto que o outro. Isso não existe, isso não faz sentido, isso não é país, isso não é jeito de se viver. Entendeu? Não é assim que a gente vai chegar a lugar nenhum. Você espera que na Câmara dos Vereadores, ou na Câmara dos Vereadores, não, como é? Câmara dos Vereadores. Na sua vereança, você consiga fazer os vereadores entenderem que este tipo de comportamento está acabando com o nosso país. É impossível. Eu me lembro muito bem quando a gente trabalhava junto lá na fábrica, aquele gringo que veio para assessorar o gerente da fábrica lá, que era na época era o Gabo, o Rodolfo, não lembro o nome, não estou lembrando o nome dele, mas ele ficava apavorado com o atraso das reuniões, com a falta de disciplina. Olha, e era uma empresa super seletiva. A IBM era uma empresa super seletiva, selecionava muito bem os engenheiros dela. Nós éramos excelentes engenheiros. Eu não tenho medo de dizer que nós éramos excelentes engenheiros, mas o nosso comportamento, mesmo assim, era muito ruim. Nós não aprendemos, não fomos ensinados a se portar numa empresa, a se portar num trabalho, na hora de trabalhar, mesmo na escola. A gente vê o volume de gente que fica colando. Isso é um absurdo. Entendeu? Eu estudei numa escola em que não existia cola. E o professor dava prova, e nós saíamos da sala com a prova debaixo do braço e eu fazia a prova onde eu quisesse. O professor dava a prova para ser feita em casa, sem consulta e com tempo marcado. E nós fazíamos assim. Não tinha cola. E quando alguém colava, não era o professor que botava ele na rua, que demitia ele, que tirava ele da faculdade. Éramos nós, os próprios alunos. Nós tínhamos o que a gente chamava de disciplina consciente, e nesse caso não existia, o professor não dava bronca no aluno na sala. Não chamava atenção na sala. Estava se portando mal, ele depois falava com o representante do departamento de orientação, que era um aluno também, e avisava, olha, fulano já está se portando mal, dá um jeito nele. E a pessoa era chamada por nós mesmos
para fazer com que ele se comportasse direito. Você estudou no ITA, né? No Instituto Tecnológico da estudei Aeronáutica, lá em São José, né? E tinha isso. Nós tínhamos uma disciplina enorme. Cansei de fazer prova, pegar a prova, o professor dava a prova, eu saía da sala e fazia na biblioteca sem consulta. Ninguém estava me vigiando para saber se tinha consulta ou não. E eu fazia. Eu acho interessante porque, inclusive, no ITA, isso é muito da profissão que vocês iam ter. Porque no avião não dá para colar, não dá para ficar vendo o amigo, não dá para ficar fazendo bagunça. Você está com um avião ali, você tem que seguir aquele rumo, tem que ter uma disciplina, não pode deixar de fazer isso. E realmente, a gente valoriza muito a criatividade, mas não valoriza a continuidade. A gente tem que ter continuidade, tem que ter perseverança no que faz. Perseverança, disciplina, porque só a criatividade, você com instalo, você diz, pô, achei a solução da bomba atômica, e depois não consegue implementar, porque não vai para frente, não anda para frente, não vai para frente. Entendeu? Esse tipo de disciplina que eu aprendi lá no ITA, e eu acho que é esse tipo de coisa que faz mais falta ao Brasil. É o comportamento. É claro que a educação é importante, é claro que sim. Mas a pessoa precisa ser educada com esses princípios. Ser educada, mas num ambiente de total liberdade, não adianta. Entendeu? Não adianta. Vamos ver o que a Raíssa quer falar sobre isso. Vamos lá, o que você acha, Raíssa? A Raíssa é disciplinada e ela é, vamos dizer assim, bastante focada, porque a gente, para fazer um doce igual, né, sempre igual, precisa ter foco, né? Precisa ter orientação, precisa ter disciplina, né? Fala aí, o que você acha? O que você vê disso daí em relação ao comportamento aqui no Brasil, eventualmente o comportamento na Austrália? O que você tem a acrescentar sobre isso daí? Eu entendo, assim, só para reforçar o que o Paulo André falou com relação ao comportamento, né, a falta de compromisso, disciplina, do compromisso. Eu não sei se é compromisso. Tá, tudo bem, podemos até dizer compromisso em algumas situações, né? Não quero também generalizar essa palavra compromisso, que eu acho que é muito forte. Mas com relação à disciplina, assim, é uma das coisas que quem já teve a oportunidade, como nós, de viver uma outra realidade, né, sentir uma outra cultura, estar completamente imersos em outros hábitos, em outras formas de enxergar o mundo, a gente, quando volta para cá, a gente fica impactado, a gente tem um choque reverso. E a gente, como a gente já teve o gostinho do outro lado, a gente começa, né, eu entendo isso. Eu já vivi muito isso. Eu já passei por um momento que eu queria sair daqui, não queria mais nada com aqui, porque não condizia com minha forma de querer viver, de trabalhar, enfim. Mas não é bem essa questão. Mas o que a Miriam tocou num ponto que era, se ela não tivesse tocado, eu já estava com ela na ponta da língua para falar, que era a questão da perseverança. Eu acho que a gente está numa sociedade, o brasileiro é extremamente imediatista. Ele acha que... E quando eu falo brasileiro, eu me incluo nisso. Eu não estou dizendo que eu sou a exceção à regra ou que eu sou melhor do que a maioria das pessoas aí. Talvez tenha tido mais instrução, acesso à educação, mas ainda assim sou brasileira. Não tem como tirar isso aqui daqui. Mas brincadeiras à parte, mas falta aquela questão do brasileiro, ele está de olho só no resultado. Só no resultado. E acontece que esquece do processo, do passo a passo, do que tem que acontecer com excelência a cada passo, do que é aprendido em cada passo. Porque o resultado é a consequência de tudo que é feito no processo. Né? Quando você tem um projeto, né, o seu Paulo André vai entender disso muito melhor do que eu. Mas o projeto, para o sucesso do projeto, você tem que ter cada etapa do projeto concluída com excelência para que você tenha um projeto final bem feito. E é com tudo na nossa vida. E acontece com o negócio, com a educação, um curso bem feito. Você falou a questão de cola. Eu sempre fui a pessoa
que não dava cola. Só quando era uma pessoa muito assim, que eu vi que estava ferradona e que era minha amiga, eu dava. Mas eu nunca colei. Eu detesto isso. Eu acho que isso é um atalho que a pessoa se engana porque ela Você tem nunca título deu na mão. colo? Ah, tá. Não, eu já dei cola para pessoas Nunca colou? que Você mereciam. dava cola só... Mas não, eu nunca colei. Sabe por quê? Eu já repeti na faculdade, eu reprovei cálculo 4 2 vezes. Mas, assim, eu tenho muito mais orgulho de dizer que eu reprovei 2 vezes e passei na terceira vez, porque eu passei e eu aprendi. Entendeu? Eu passei e eu aprendi. Se eu não passei nas outras vezes, é porque eu não estava apta para passar. Entendeu? Mas eu me considero uma pessoa sendo lapidada. E um diamante, para ele chegar a ser o que ele precisa de ser lapidado. Ele não ficou um diamante, ele não acordou assim da noite para o dia e ficou um diamante. Só que as pessoas não querem passar por esse processo de lapidação. E o processo de lapidação envolve cair, levantar, envolve errar, insistir, acertar, envolve acertar ser cortado, porque às vezes tem arestas que precisam ser cortadas, né? Exatamente. E a questão da... Exatamente. A questão da educação é a mesma coisa. Educação não é algo que se investe hoje e tem resultado daqui a 2 meses, 3 meses, 4 meses. Não tem. Assim, eu acredito que até para dar mais base para uma sociedade mais empreendedora, uma sociedade mais segura, um povo com uma autoestima melhor, porque a autoestima do brasileiro é péssima, porque embora o brasileiro tenha esse negócio de não, porque o brasileiro dá jeito para tudo, o brasileiro adora falar isso, dá jeito para tudo, tem jeitinho brasileiro, que é algo que eu detesto essa expressão jeitinho brasileiro. Não tem, ou é ou não é, entendeu? Eu já sofri muito na minha vida porque eu sempre fui muito, como é que é o nome da palavra? Intransigente. Não sei se é cartesiano, sei lá. Eu sempre fui muito ou é ou não é. E eu já quebrei muito a cara, porque assim, na Austrália foi onde eu dei início à minha trajetória profissional. E lá era assim, ou é ou não é. E eu era super bem, eu aprendi isso lá. Quando eu vim pro Brasil, meu amigo, eu não podia ser ou é ou não é. Tinha que ser, pode ser, quem sabe, vamos ver. E eu aprendi isso tendo politicamente correta. Oi? Politicamente correta. Exatamente, só que o politicamente correto aqui é você ser escorregadio. E, jogo de entendeu? Cintura. Tem jogo de cintura. Jogo de Topar cintura. qualquer parada. E eu não tinha jogo de cintura. Eu aprendi a ter, porque a gente amadurece, né? Mas gente tem que sobreviver. É bom não ter jogo de cintura. Na acepção brasileira, é bom não ter. Pois é. Eu acho que nem tanto a mar, nem tanto a terra. Eu acho que o jogo de cintura é nocivo quando ele é para encobrir uma falha e quando ele é para fazer coisa. Agora, às vezes, você tem que ser, talvez, ter um jogo de cintura para comunicar. Se eu digo assim, não vou fazer isso não, porque isso é um roubo. De repente, eu perco um cliente, eu perco um amigo, a pessoa fica invocada. Eu disse, olha, eu não vou fazer isso porque, olha, você vai ter uma consequência mais tarde. Quer dizer, eu também sou assim. O Paulo André, nós trabalhamos juntos, ele sabe disso. Eu sempre me bati muito e falei demais. Eu, hoje em dia, estou aprendendo a não mudar a minha perspectiva, mas ter uma forma diferente de comunicar. Porque isso tem muito pouco tempo. Tem exatamente 3 anos que eu perdi uma representação no Brasil. O Paulo André sabe disso, trabalha junto comigo. Eu representava um escritório da Argentina. E nós tivemos um problema que eu entrei com um recurso e estava resolvendo, mas o meu chefe lá, meu contratante, ele ficou nervoso, ele não queria esperar o resultado do recurso, ele queria resolver o problema logo. E aí ele começou a ligar para um monte de pessoas. E aí uma pessoa falou assim, não, por que você não manda, escreve um e-mail, mas você não manda. Depois você imprime e diz que a pessoa que não respondeu. Foi isso. Aí eu falei, eu não vou fazer isso não. Eu falei para a pessoa,
que estava ao telefone, ele estava me sugerindo, não, ele tem uma ideia, não sei o quê. Aí ele pegou o telefone da mão, era um celular, nós estávamos num táxi, nesse momento nós estávamos chegando na porta do INPI. Aí ele falou assim, não, olha, a doutora Miriam não entendeu muito bem o que você falou, mas nós estamos soltando aqui no INPI, quando nós saímos daqui, nós vamos aí, e aí você explica de novo para ela, ela vai fazer. Cara, isso não prestou, né? Eu saltei do carro, o que teve de gente que chegou na janela, porque o que eu gritava, eu disse, você vai para lá com ele, mas eu não vou fazer esse tipo de coisa, porque eu não vou... Isso foi com o argentino? Com o Daniel. Por isso que eu perdi o contrato. Eu fiz um escândalo. Sabe aqueles escândalos Miriam Pita? Imagina. Eu sei que você sabe fazer isso muito bem. Então, conclusão. O que aconteceu? Isso foi no fim do ano de 2016. Quando foi dia 9 de março, que seria renovado o contrato, 9 de março de 2017, nós iríamos renovar o contrato, ele chegou com toda a turma dele aqui e falou assim, olha, nós vamos interromper os nossos serviços de um dia para o outro. No dia que simplesmente renovar o contrato mais um ano, ele tirou tudo. E aí ele foi para o escritório com a pessoa que tinha mandado ele falsificar, tinha me dado o conselho de falsificar o documento. E foi para ela que foi. Aí, quando ele chegou lá, eu olhei e falei assim, vocês não vão ficar 6 meses com essa pessoa. Vocês não vão ficar um ano com essa pessoa. Não ficaram 6 meses. Perderam um monte de coisas, o cara não teve condição. E aí, mas ele nunca deu o braço a torcer. A única coisa que ele falou é assim, ninguém consegue fazer tradução como vocês, vou passar a tradução para vocês, mas ele não dá o braço a torcer. E para recursos, ele me pede e paga o recurso separado. Mas a representação, eu perdi. Perdi porque eu não iria falsificar um documento. Não iria. Só que eu não tive como falar isso decentemente, sem fazer escândalo. Mas eu disse, eu não vou no escritório desse cara. Não vou agora aprender a ser canalha. Não vou. Mas eu queria tanto que ali era um lugar assim fechado, as pessoas começaram a chegar na janela. Aí ele só virou para mim, calma, podemos entrar no INPI e conversar com a diretora? Eu falei, podemos, mas eu não vou no escritório lá depois. Eu não fui. E ele chegou, não falou nada para mim. Chegou em março, ele tirou o contrato. Mas sabe uma coisa que eu me arrependo? Eu não iria fazer aquilo mesmo. Me arrependo de não ter tido, talvez, polidez, é o tal negócio. Nesse sentido, a gente precisa ter jogo de cintura. E eu não tenho. Infelizmente, esse jogo de cintura... Ser educado, ser bem educado é parte da boa educação, entendeu? Então, eu acho que o risco que a gente corre, às vezes, quando a gente é explosivo, eu também sou assim, entendeu? É perder o argumento. Perder a força do argumento, porque você se emociona tanto que você faz bobagem. Eu realmente fiz bobagem. Isso daí tem 3 anos. Quer dizer, é o tipo da coisa que eu estou ainda aprendendo. E nesses 3 anos, isso fez uma diferença, porque eu tinha uma renda fixa no escritório muito boa e deixei de ter. E o país entrou numa reta de descida terrível, que isso está me prejudicando até hoje. Mas foi justamente por causa disso, que não quis dar um jeitinho. O cara lá estava querendo que eu desse um jeitinho, eu, absolutamente, não vou dar. Mas, então... Miriam, eu vou acrescentar uma coisa aqui. Da questão da educação, né, que você perguntou do empreendedorismo. Eu acho que a mentalidade das próximas gerações precisam ser trabalhadas para encarar um mundo empreendedor. Porque, assim, o empreendedor não é só aquela pessoa que... Não sei se vocês conhecem o Rick Chester, né? Que foi um cara super famoso, vendedor de água. Ele é bem famoso. A história dele é incrível. Ok, mas ele é um ponto fora da curva. E o empreendedor não é só aquela pessoa que vai começar a fazer... Precisa complementar a renda de casa, tem um talento, tem uma habilidade, digamos assim. Sei fazer coxinha, muito bem. Então eu vou fazer coxinha, vou botar ali a carrocinha na esquina. E as pessoas têm que enxergar que o empreendedor ele é muito além disso. O empreendedor ele é alguém que precisa se preparar,
ele é alguém que precisa estudar, ele é alguém que precisa ter inteligência emocional, ele é alguém que precisa ter a capacidade, ter resiliência e não simplesmente se alimentar só de histórias de sucesso e de ilusão, entendeu? E eu acho que isso precisa ser começado desde já na educação dos pequenos, entendeu? Porque a gente é muito ensinado desde pequeno na escola, não, você vai ser advogado, vai ser médico, vai ser engenheiro, e a gente é moldado para ser aquilo, entendeu? E a pessoa que vira empreendedora e que vai aí e tenta por ela mesma, é autônoma e não tá dentro de uma grande empresa, ela tem que se virar de N formas e aprender várias coisas que ela poderia ter aprendido na escola, mas ela estava aprendendo um monte de coisa inútil. Que, assim, sinceramente, o sistema de educação do Brasil é arcaico. Precisa de altas evoluções, precisa de altas transformações, entendeu? Então, assim, a sociedade, né, digo, a sociedade do trabalho, né, as pessoas que contribuem para o crescimento econômico do país, precisam ser preparadas desde antes para que aconteça essa transformação, entendeu? Então, assim, eu acho que tudo bem, os empreendedores de hoje em dia, a gente, né, mas não cabe só a nós transformar e fazer a economia girar, porque são as pequenas empresas, são responsáveis por não sei quantos % do PIB nacional. Ok, mas e a educação do Brasil para sustentar isso no futuro? Entendeu? Então, eu acho assim que, voltando à questão da perseverança, a questão da disciplina, isso deve também partir do sistema de educação. Ao invés da gente estar lá aprendendo da molécula como é que é o nome? Biologia. Eu sempre fui horrível em biologia. Não sei como eu passava naquilo. Eu só passava quando era genética. Quando mexia com estatística e matemática, eu até consegui. Do negócio da citoplasma, do não sei do que. Lá na Austrália, como é que era no ensino médio? Você escolhia as matérias, né? Você ia direcionada para aquilo ali que você quer fazer. Tem gente que questiona, mas a pessoa sai burra da escola. Eu acho que não é bem assim, porque a pessoa ela vai adquirir o conhecimento, o conhecimento específico da área que ela quer se especializar, e de uma outra área que ela tenha mais interesse, menos interesse, não vai perder o tempo dela. Assim, o nosso maior joia é o nosso tempo. E se a gente fica, as crianças de hoje em dia, né, os adolescentes e tal, ficam perdendo tempo dentro da escola, aprendendo um monte de blá, 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 de lelelé, que não vai levar a lugar nenhum, que não vai transformar os futuros empreendedores da geração que vem aí, é perda de tempo. Já falei muito, então vocês podem continuar. Então agora aí, fala, André, fala aí, você viu você toda hora balançando a cabeça? Fala eu falo muito, tá? É que eu estou concordando com o que a Raíssa diz, entendeu? Nós temos muito em comum nesse tipo de coisa. Com você também, você me conhece muito bem, sabe como é que eu sou chato, como é que eu sou cri-cri às vezes, porque eu quero as coisas certinhas, eu faço questão de fazer as coisas certas. Não, eu acho muito interessante o seguinte, na realidade, nossa educação, ela não nos orienta a ser empreendedores. E o nosso jeitinho carioca, jeitinho brasileiro, ele é incentivado para o lado do Pedro Malazarte, para o lado do Macunaíma. Ele não é incentivado para o lado realmente criativo. Porque se nós somos criativos, já viu assim, vocês que são engenheiros também, quantas vezes lá na fábrica da IBM, os testes que faziam lá no exterior eram com máquinas super dimensionadas, porque a produção lá era muito grande. Quando vinha para cá, a produção era menor. Então, a gente tinha que dar um jeito de não gastar tanto dinheiro com uma máquina que dava vazão a fazer 1000 coisas e a gente não fazia aquilo nem no ano. Então, tínhamos que fazer. Mas aí ninguém valorizava. A gente fez um angarelho. Eu quebrei o galho aqui, eu botei... E nessa história, a gente vai perdendo o valor daquilo que se criou. Aquilo que se cria só é valorizado na hora do jeitinho, na hora do Pedro Malazarte, na hora de passar a escola de samba. Na hora que você está fazendo uma coisa no seu trabalho, que eventualmente pode ser um passo
para outro dali seguir, e a tecnologia vir, seguir aquilo, e ter uma organização, uma sequência lógica, isso não é valorizado. A pessoa fala, você diz assim, nossa, mas que legal que você fez. Isso daí é bobagem, eu fiz assim, peguei ali e tal, juntei aqui. E a pessoa não se preocupa em valorizar o potencial inteligente que tem na sua vida, potencial criativo. Esse potencial criativo não é valorizado. Isso eu acho uma coisa chata, porque a gente fica só sendo o Zé Carioca, que tal, não sei o quê, o Pedro Malazarte, o Macunaíma, o cara que samba, tal, não sei o quê, o cantor que é muito bom, mas o jogador de futebol que vai lá e tal. E na vida cotidiana, no dia a dia, as criatividades que a gente tem no dia a dia, ninguém quer saber, ninguém quer apoiar, e ter que ser autônomas, mas não aquele cara que dá um jeitinho aqui, dá um jeitinho ali. Tem que ser pessoas que são comprometidas com o todo e fazer parcerias e fazer ligações com entidades de educação para transformar isso daí e para dar realmente uma visibilidade, porque às vezes o aluno não sabe onde ele pode chegar, porque não existe incentivo. Se ele fala com o professor pode até olhar assim, que legal. Ele chega, fiz isso daqui e tal. E o professor, que legal, tal. Mas não incentiva, não vai adiante, não prepara a pessoa para trabalhar. Tem umas coisas que são engraçadas, mas antigamente as pessoas nobres não eram educadas para trabalhar. Então, existia assim, quem trabalha? Nossa, mas você vai trabalhar? As mulheres no Brasil, na minha época, falavam assim, não, mas por que você vai trabalhar? Vai ser uma caixeirinha de loja americana. Não, você não tem que trabalhar. A mulher não tinha que trabalhar, uma coisa assim, tinha que ficar em casa, aquela coisa antiga. Eu acho que está tendo uma revolução bem grande agora, já teve bastante, só que essa revolução está sendo orientada para o lado, como o Paulo André falou, do prazer, do ser legal, do se distrair, e não para o lado de vamos aproveitar a liberdade que a gente tem de trabalhar para trabalhar. Não, eu quero liberdade até um pouco tempo, porque aí eu quero viajar para a Europa, vou lá, me divirto, volto. Aí faço um trabalhinho aqui que dá para o gasto. Miriam, você falou de dois pontos que eu quero levantar. A questão das parcerias, né, acho que foi um outro termo que você usou aí que eu perdi agora, mas me remeteu à sustentabilidade. Exatamente. E eu acho assim que é um ponto fundamental as pequenas empresas, os empreendedores entenderem na totalidade o que é a sustentabilidade, entender os pilares da sustentabilidade. Porque a sustentabilidade não é só você adotar práticas mais coerentes com a preservação do meio ambiente, mas a sustentabilidade também tem um pilar social muito importante. Exatamente. E considerando que a gente vive num país extremamente desigual, né, um país que, né, infelizmente vai enfrentar aí momentos bem difíceis. Imagina se cada autônomo, se cada pequena empresa, se cada microempreendedor levasse a sério a questão da sustentabilidade, como que a gente não teria um país melhor? Não, até mesmo na questão... Eu acho que você está querendo falar, que eu falei, tem que ter parceria e ligação de uns com os outros. Quer dizer, às vezes você, no ramo que você está empreendendo, o outro nem é seu competidor, mas ele é o passo adiante. Ou quando você emprega, eu me lembro muito bem que eu trabalhei uma época em desenvolvimento de produtos. Cada produto que a gente nacionalizava na fábrica e deixava de importar, era um emprego que a gente estava criando. para o cara fazer um parafuso no Brasil, em vez de importar o parafuso. Para o cara fazer
um circuito impresso pequeno, em vez de eu importar. Para o cara fazer um cabo, em vez da gente importar cabos. Isso foi um trabalho muito bonito do qual eu participei, porque você fazia um negócio para a grande empresa, mas você dava empregos para as pequenas empresas e para as pessoas que não teriam isso. Eu entendi isso, eu só estou extrapolando para o lado da sustentabilidade. Eu peguei um pouco da ideia e estou extrapolando para um outro assunto. Mas eu entendi o que você quis dizer. E a outra coisa que eu queria falar era a questão do... Não, voltando à sustentabilidade. Eu sempre tentei, pelo menos no meu negócio, colocar pelo menos um aspecto de cada... pelo menos uma ação, eu falei a palavra errada, uma ação de cada aspecto da sustentabilidade. O que pode acabar virando inovação, que é uma palavra muito comum no dia a dia do empreendedor. O que eu fiz? A confeitaria, né, os produtos vêm embalados em plástico, né? Não é a indústria mais poluidora do mundo, mas a gente contribui para uma quantidade significativa de lixo no meio ambiente. O que eu pensei? Vou tirar o plástico do meu produto e vou embalar, e tem que embalar em alguma coisa. O que eu vou embalar? Vou embalar em algo que seja biodegradável. Só que assim, o pequeno empreendedor, ele esbarra num problema grande, que é a questão de compras, né? Fornecimento, porque se você não é uma grande empresa, às vezes você não tem acesso a certos produtos porque você não tem volume para comprar, entendeu? E eu pensei assim, então eu fiz pesquisa, mandei mensagem para uma professora que era minha professora na faculdade, que ela é especializada em polímeros, e aí eu queria entender a composição de um papel lá, porque se tinha aquilo ali eu não queria. Olha, mas eu suei a camisa, você não tem ideia. Consegui achar um papel que poderia ter contato com o alimento, que era biodegradável e que protegia o alimento. Você vê como o negócio é difícil. Consegui esse papel. Aí eu consegui relançar o meu produto, embalando meu produto nesse papel. E você acredita que foi uma ação mínima. Porque se você for ver o meu tamanho, é isso aqui, ó. Tem que botar uma lupa para enxergar. Lupa não, microscópio. Mas aí que eu quero chegar. Um empreendedor teve essa ideia. Eu tenho um seguidor, eu tenho muitos seguidores, não tenho muitos não, né? Mas eu tenho uma quantidade considerável de seguidores no Instagram e eu tenho uma quantidade de pessoas que se inspiram no meu trabalho, alunos, pessoas que não foram meus alunos ainda, mas que querem ser um dia, ou enfim, eu me segue, que começaram a adotar essas mesmas práticas de trabalhar com material 100% biodegradável para os seus produtos de confeitaria. Por quê? Porque percebeu que isso agregava valor no produto e trazia uma proposta mais sustentável. Agora, aí o que eu quero trazer é o seguinte, uma ação pequena, minúscula. Você adiciona mais 2 ações sustentáveis para todos os microempreendedores do Brasil. Só que o microempreendedor ele só vai ter noção disso se ele tiver uma coisa chamada educação. Eu tive, porque eu sou engenheira, na Faculdade de Engenharia de Produção, bate-se muito na tecla sustentabilidade, a gente tem matérias de como é que é? Gestão de resíduos, aquela coisa toda, os negócios até bem maçantes, assim, sabe? Então eu tive, assim, um pouco da sabedoria de absorver aquele conhecimento e aplicar, assim, no meu negócio, sabe? Então, assim, quando você falou essa questão de parceria, eu entendi a sua ideia, mas eu só quis trazer um pouco esse assunto da sustentabilidade. Eu acredito que eu falo muito, gente, desculpa, que no caso do Paulo, trabalhando com projetos, eu não sei exatamente o estilo do projeto que ele trabalha, mas eu imagino que ele deve esbarrar o tempo inteiro, não sei, na questão da sustentabilidade. Aí eu queria até perguntar para o Paulo, assim, se esse assunto, assim, é relevante para você, se você consegue se enxergar dentro disso, se você consegue enxergar
a sua atuação com relação à sustentabilidade? Raíssa, deixa eu te falar, existe muito aproveitador nessa terra. Entendeu? Tem gente que, como você, procura uma solução para ter uma contribuição à sustentabilidade. É óbvio que o que você fez de achar um papel que fosse biodegradável tem um valor muito pequeno no seu produto e tem um valor muito pequeno no todo. Mas, do ponto de vista de educação, para quem vai fazer o próximo produto, saber que tem um competidor dele que está usando um papel, ele vai fazer a mesma coisa. Isso multiplica. E, realmente, um dos problemas que a gente tem com sustentabilidade é muito o problema do resíduo, de você tratamento de resíduo, de lixo e tudo mais. Eu acho que isso é importantíssimo do ponto de vista de sustentabilidade. O que eu acho que existe é outra coisa, um pouco diferente, é a parte do explorador, aproveitando do problema do clima. Eu, particularmente, sou cético nesse negócio do clima. Eu não acredito um instante só nisso. E eu me lembro muito bem de que em 1970 e poucos, eu comprei um livro, e esse livro eu li, fiquei apavorado com esse livro. É um livro criado pelo Clube de Roma, Limits to Growth, os limites do crescimento, entendeu? E que usava as teorias de Malthus para mostrar que a população crescia em progressão geométrica e a produção de alimentos crescia em progressão aritmétrica. Um dia eles se cruzavam, ainda fizeram isso. Mais ou menos no final do e eu apavorei com aquele estudo. Vai acabar o mundo. Em 90 e poucos a gente está acabando com o mundo. Aí você, de repente, cria maneiras de produzir que são muito mais sofisticadas, muito mais produtivas, e o problema de alimento hoje em dia é o contrário. Tem muito mais alimento que a gente para comer. O problema é a distribuição. Entendeu? A mesma coisa aconteceu, por exemplo, no bug do ano 2000. Você lembra, Miriam, desse bug do ano 2000? Uhum. Aquilo foi gente se aproveitando, ganhando dinheiro, consultores vendendo consultorias caríssimas. Gente que dizia que até motor elétrico ia parar com a mudança, passagem do ano. Entendeu? Coisas absurdas. O nego conseguia provar absurdo, que eram aproveitadores. A mesma coisa acontece nesse momento com esse problema do clima. Como está acontecendo com esse negócio da Covid-19 também. Tudo isso tem um grupo de pessoas que estão se aproveitando, alguns, como os governadores, estão roubando mesmo, né? Tirando dinheiro mesmo, usando o dinheiro que foi dado para ele para lutar contra isso e usando para benefício próprio. Agora, não quer dizer que o fato, por exemplo, de ter uma organização que cuida do clima e ter essa ênfase total em clima e sustentabilidade, isso, de maneira geral, resulta em coisa boa. Porque, realmente, você ter um processamento de lixo e tudo mais adequado, eu acho que é ótimo. E tem que fazer isso mesmo, tem que aprender a não gerar lixo e reduzir o tamanho do lixo, fazer, por exemplo, do lixo compostagem, coisa que vai. Mas o importante é que tem que ter esse tipo de comportamento, o tipo de preocupação com a sociedade. O que você está preocupado com o negócio da sustentação? Não é com você mesmo, é com a sociedade. Essa preocupação é extremamente válida. Existem aproveitadores? Existem, e vão continuar existindo, e não tem jeito. Só que a gente tem que tomar cuidado para não entrar nessa onda. Eu acho que não tem que entrar nessa onda. A onda do clima é válida, mas, gente, não tem... Eu digo sempre o seguinte, se tem tanto investimento na cura do câncer, há quantas dezenas de anos que se fala de cura do câncer, e ninguém consegue curar o câncer com o volume de dinheiro que se gasta. E aí, a partir de 92, descobriu-se que existe a possibilidade de ter um aquecimento global, e agora dizem que vão resolver o problema, que era o problema do gás carbônico gerado pela humanidade. Não é possível. Não é possível que tenha uma capacidade de fazer experimento com a Terra tão grande que gere a certeza que o problema é esse. Eu não acredito nisso, mas é tal coisa. Eu sou um dos caras céticos, e tem muita gente metendo pau na gente, em quem é cético com esse tipo de coisa. Eu acho que o ceticismo, do ponto de vista científico, é a única verdade. Você não pode acreditar em exatamente nada. Tudo que dizem porque dizem. Dizem porque dizem. E é tal coisa, a ciência se baseia na falta de crença. Se você acreditar que o que dizem, o que escrevem está certo, você não precisa pesquisar mais nada. Você não evolui. Só tem Na realidade, toda tese tem que ter uma antítese para chegar a uma síntese. E você só consegue resolver no terceiro estágio.
Né? Não é só na tese. Tem sempre que ter uma antítese para equilibrar e chegar a uma síntese num nível maior. Dali vai surgir outra tese, outra antítese, e assim nós vamos evoluindo. Olha, está quase na hora de acabar essa live. Eu achei muito interessante, muitíssimo. Eu quero dizer que eu aprendi muito com vocês dois. Eu acho que todos nós aprendemos. Eu acho que quando a gente está vivendo, a gente tem que aprender. Porque a vida não para de ensinar. Eu no outro dia vi isso. Não pare de aprender, porque a vida não para de ensinar. Copiei essa frase de você. Já usei. Essa frase é excelente. Eu estou usando agora como a minha frase de lema. Mas vocês dois me fizeram lembrar outro pensamento, que é do Ralph Emerson, é um pensador em inglês, americano, aliás. Por favor, atende aqui meu telefone, não sei quem é que está ligando. Esse pensador americano, aliás, não é inglês, ele é Ralph Emerson. Ele falou o seguinte: eu sou apenas um. E isso está dedicado agora especialmente para a Raíssa. Eu sou apenas um, mas eu ainda sou alguém. Eu não posso fazer tudo, mas eu ainda posso fazer algo. E porque eu não posso fazer tudo, não deixarei nunca de fazer algo que eu possa. Então, realmente, botar o papel lá no docinho não é nada, não é tudo, mas é algo. E o fato de você não ter deixado de fazer isso é tudo para a humanidade, porque tudo que você podia fazer era isso. Num outro problema, você não vai resolver todos os problemas de todo mundo, mas você vai fazer alguma coisa que vai ser um tijolinho que vai aumentando cada dia mais. Eu também não sei se eu vou conseguir ser candidato, vereadora, se vou ser eleito ou não, mas eu acho o seguinte, um dos lemas também que eu tenho é o enfim. Eu vou terminar com isso, depois cada um fala alguma coisa se quiser. O Enfio teve aquele pensamento dele que é fantástico, né? Se não houver frutos, valeu pela beleza das flores. Se não houver flores, valeu pela sombra da árvore. Se não houver sombra, valeu pela intenção da raiz. Eu tenho uma raiz, eu tenho uma intenção. Se eu não conseguir, eu acho que eu estou me enriquecendo tanto cada vez que eu falo com um amigo, que eu marco uma live, e que a gente se descobre tendo bons ideais para o mundo, para nosso pedacinho, o que a gente pode fazer, o que a gente pode melhorar para a nossa vida mesmo, entendeu? Então, para mim, vai valer a intenção da semente. Mas eu conto com a ajuda de vocês para tudo. Eu quero ter frutos e árvores e folhas e sombra e tudo. Mas valeu a intenção da semente. Quer falar alguma coisa, André? Legal. Não, eu só quero me agradecer, só quero desejar sorte para você na sua caminhada até a vereança. Tomara que dê certo. Se precisar de mim, eu estou aqui para te ajudar. Meu voto você já sabe, né? Então, eu vou convencer mais gente a votar para você. Tá bom. Ainda não posso pedir votos, não é hora. Pela lei eleitoral, só a partir de agosto. Mas não está pedindo, você não está pedindo, eu que estou lhe oferecendo. Tá bom. Aceita. É isso aí. É só aceitar, né, Raíssa? E você, minha filha, quer falar o quê? Eu quero agradecer pelo tempo aí de vocês, pelo convite. É sempre bom conversar com pessoas mais velhas, mas não escutem isso de forma pejorativa, por favor. Mas Raíssa, pessoas a única mais... coisa que eu quero chegar é ficar velho. Eu quero chegar cada vez mais velho. Estou torcendo para chegar. Eu espero que você torça também, porque é ruim morrer novo, sabe? Imagina. É ruim morrer, ponto. É ruim morrer, ponto. Eu quero ficar velhinho mesmo. Isso. Eu acho que é sempre bom ouvir de pessoas mais vividas, mais experientes.
Como eu falei, a minha trajetória, estou começando, apesar de às vezes eu ficar frustrada de achar que eu não construí nada ainda, que eu já tenho quase 30 e cadê? Né? De me cobrar, achar que, caramba, é o fim da picada, já tenho 29 anos e, né, não sou milionária, nada disso. Mas eu acho que a vida está só começando ainda e é importante ouvir dos mais velhos, dos mais experientes, trocar as informações. Acho que todo mundo tem sempre aprender um com o outro, ninguém tem sempre a verdade absoluta. Eu acho que eu tenho uma sugestão para a Miriam, não sei se ela vai acatar. Eu acho que esse encontro poderia ter um segundo tempo, porque eu acho que tem tanta coisa para a gente falar que não deu tempo, né, de falar. Então, assim, não essa semana, que essa semana eu estou muito atarefada, mas na semana que vem, de repente, se o seu Paulo André tiver disponibilidade, a gente marcar uma outra reunião aqui para a gente discutir alguns outros tópicos interessantes, porque eu acho que... Sugiro que você escreva essas coisas que quer discutir. Eu também escrevo algumas coisas que eu gostaria de discutir. Talvez a gente submeta para a mídia, ela faz a triagem e diz para a gente, vamos discutir isso, isso e isso, e organizar um pouco mais a discussão, né? Hoje, a pauta, organizar e seguir uma pauta, né? Uhum. Eu acho válido, porque eu enxergo como uma forma de aprender de vocês mesmos, assim, sabe? Como um enriquecimento. Claro. Então, eu acho que é válido, se a Miriam concordar. Claro que concordo. Olha, uma coisa, essa nossa conversa está sendo gravada e depois vai sofrer uma edição, porque às vezes tem umas coisinhas erradas e tal, e vai estar disponibilizada no YouTube, então, no meu YouTube, né? Então, depois que tiver tudo feito, eu vou mandar para vocês. Avisem as pessoas que são de seus relacionamentos, porque eu acho muito interessante. Eu queria agradecer ao Paulo André, que é um amigo já de, pelo menos, desde 71, né, Paulo André? Nós vamos fazer, ano que vem, 50 anos de amizade. E a Raíssa, eu quase posso dizer que eu tenho mais anos de amizade, não por causa dela, porque ela não tem nem 29, mas eu conheci a avó dela quando a avó dela não tinha tido o pai dela. Olha só! E eu conheci assim que ela se casou, ela veio de Recife, a avó dela é de Recife, veio para o Rio de Janeiro. Conterrânea. Ela é de Recife, a avó dela. E o pai dela foi meu afilhado de casamento, e quando ela nasceu, obviamente, eu já conheci o pai dela desde criança também. Eu tinha 15 anos quando a mãe dela casou, e aí depois... A mãe não, a avó, né? E depois conheci o pai dela, os tios, e são todas pessoas muito estudiosas, brilhantes. E a mãe dela também conheci na época que se casou com o pai. E tem um irmão agora da Raíssa também, que também é bastante envolvido com ciência e tecnologia. Então, são pessoas muito caras para mim. Vocês têm um espaço muito especial no meu coração e eu realmente Obrigada, igualmente. Vou continuar essa conversa com vocês. E acho que quando botar no YouTube, muita gente vai ter lucro dessa nossa conversa. Tá bom? Grande beijo para os dois. Dá um beijo na Érica.